Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fabrício Penedo e essa é a disciplina de Contabilidade Gerencial. Eu estou no estúdio de gravação do IFRO, na cidade de Porto Velho, no campus Zona Norte. E atrás de onde eu estou, tem um painel branco com os dizeres EAD mudando realidades. E à minha direita tem um painel branco com pontos interligados. Bom, eu vou falar um pouquinho das minhas características. Eu sou um homem de cor branca, cabelo pretinho, estou usando um óculos, possuo barbas, eu estou trajando um terno marrom, camisa marrom, calça preta e sapatos marrons. Bom, vamos então para a nossa aula 2, falar sobre a contabilidade gerencial nas micro e pequenas empresas. Bom, pessoal, a contabilidade gerencial nas micros e pequenas empresas é algo bem particular, é um assunto que em muitos momentos a gente não acredita não, a contabilidade gerencial é algo a ser desenvolvido em grandes corporações e pelo contrário, ela é fundamental em empresas pequenas e de uma certa forma ela acontece, mas de uma forma bem assim intuitiva pelo gestor. Então vamos tentar apresentar as ferramentas a partir da aula 2 aqui, como ela pode ser implementada em empresas de pequeno porte, em micro e pequenas empresas. E para isso, pessoal, nós temos como objetivo o primeiro aqui, compreender como a contabilidade gerencial ela pode ser aplicada a micro e pequenas empresas. E com isso a gente vai destacar os seus benefícios, as suas limitações e, claro, ferramentas práticas da gestão. Tá certo? Então, essa é a nossa segunda aula, a gente vai falar sobre essa temática, tá? Que é muito importante e a gente tem que lembrar que falar sobre contabilidade nas MEs e EPP, né, assim conhecida, vocês devem saber que elas são responsáveis, as micro e pequenas empresas, por mais de 70% dos empregos formais em nosso país. Isso é tão importante. Olha só, caraca, é muita empresa, é muito pequena empresa para fazer a diferença em nossa sociedade. Empresa que é responsável pela vida de muitas famílias. Tá? Então, olha a responsabilidade do gestor em estar se capacitando, qualificando suas ações corporativas. Tá? E é justamente nelas que a contabilidade gerencial tem um papel fundamental, tá, gente? É justamente nessas corporações. Porque a gente espera que elas continuem funcionando, elas sobrevivam e cresçam de modo sustentável. É isso que a gente vai estar trabalhando aqui em nossa segunda aula, a importância das MEs na economia nacional. Então, gente, a micro e pequena empresa, elas não deixam de ser o coração da economia brasileira. Elas movimentam o comércio local, geram renda e transformam muitas comunidades. Mas também elas enfrentam grandes desafios, como falta de dinheiro, falta de capital de giro. Quando eu falo falta de capital de giro, é recurso financeiro, tá, gente? E dificuldades de controle e ausência de planejamento financeiro. Então, a gente começa a ver o primeiro gargalo, em que a contabilidade gerencial ela pode ofertar soluções, tá bom? Então, a contabilidade gerencial ela surge como uma aliada para enfrentar problemas vinculados a informações claras e estratégicas. Muitos empresários
E por que aplicar a contabilidade gerencial em negócios desse gênero, né, desse tipo, em micro e pequenas empresas? Muitos empresários de pequenos negócios ainda veem a contabilidade apenas como uma obrigação legal. Chato isso, né, pessoal? Eu vou tentar provar a vocês que não é só isso, a contabilidade. Mas o que acontece? No mundo real, as pessoas... É bem comum entender que a contabilidade é uma burocracia. Você vai pagar uma pessoa para gerar um documento para fazer jus ao funcionamento daquele negócio. Então, esse clichê que está sendo dito aqui é verdade, as pessoas têm esse senso comum. Mas a contabilidade vai muito além disso, tá bom? E é isso que a gente vai estar promovendo aqui. É claro que o gestor ele tem que estar aberto ao portfólio de soluções que a contabilidade gerencial oferta, entendeu? Então, isso aqui não é um balaio de teoria não, é de aplicação prática. E é isso que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Então, mas quando ela é usada de forma gerencial, ela transforma-se em instrumentos de decisão. Com ela, o gestor consegue saber o quanto realmente ganha por produto, quanto custa manter o negócio aberto e qual caminho ele deve seguir. É sair do instinto e entrar no raciocínio estratégico. Então, mas como que a contabilidade acontece? Voltando para aquela explicação logo na abertura da aula anterior. A contabilidade introdutória, contabilidade financeira, que vocês já devem ter tido na disciplina anterior, ela acontece por intermédio dos registros dos acontecimentos, tá bom? Então, se você quer saber quanto custa o seu produto, vamos lá, você fabrica bolos, então, para você saber quanto é o custo do seu bolo, você tem que estar registrado ali o valor da nota fiscal da farinha, dos ovos, do gás que você utiliza ali para poder aquecer, né? Transformar aqueles ingredientes em bolo, quanto você paga para a pessoa que faz os bolos. Enfim, tem uma série de gastos que você precisa registrar para chegar até o cálculo do custo daquele produto, o bolo. Tá certo? Então, o contador gerencial ele precisa dessa informação para poder ajudar o gestor. Agora, se o gestor ficar achando que o contador ele é aquele camarada que vai gerar aquela guia para poder pagar, e a contabilidade se resume a isso, então, assim, é uma pena que ele está pagando por muitos serviços, mas está utilizando nem 10% dele. Enfim, tem que ter essa inteligência. Então, é sair do instinto e entrar no raciocínio estratégico. A realidade dos pequenos empreendedores. Vamos ser sinceros, o pequeno empresário brasileiro costuma fazer tudo sozinho. Isso é um risco, tá, pessoal? Ele precisa respirar fundo, contar até 3 e aprender a escutar, a delegar, a ensinar e não centralizar tudo. Porque assim ele pode crescer tomando iniciativas desse porte, entendeu? Em delegar. Então, sendo que isso é uma característica, uma cultura, né, do empresário brasileiro. Ele tem que tentar vencer, né? Tentar adaptar para poder ir mais longe. Então ele compra, vende, paga, atende clientes e ainda costuma cuidar das finanças. Ele faz tudo. O problema é que sem registros organizados as decisões são tomadas no escuro. Como eu falei ainda há pouco, se a gente não tiver informação de todos os gastos fundamentais para poder fazer um bolo e poder vender esse alimento, bolo, a gente não tiver essa informação, a gente não pode ajudar, tá certo? Então, a ideia do empresário fazer tudo sozinho também, isso é perigoso. É difícil de ter informação precisa e confiável. Então, o problema é que sem registros organizados, as decisões são tomadas no escuro. E a contabilidade gerencial ajuda justamente a colocar ordem nesse caos, transformando anotações soltas em informações úteis. Sim, é isso aí. E ferramentas simples e eficazes. Então, não é preciso um sistema caro ou um computador dentro de uma empresa para aplicar a contabilidade gerencial. Então, gente, olha aqui, ó, planilhas, é importante você saber mexer um pouquinho com tecnologia, tá, gestor? Aplicativos, relatórios simples, como fluxos de caixa.
espelhar ali o quanto que entrou naquele dia, quanto saiu. E aquilo que entrou tem nome, né? Foi o quê? Foi um dinheiro da onde, em qual data, enche de detalhes. Então, e você vai ter ali diariamente um relatório que vai te ajudar a tomar decisões. O teu negócio é pequeno ainda. Então começa pequeno, mas não deixa de fazer a contabilidade. Quando você crescer ao ponto de ver que é importante, a importância dos registros, dos relatórios para você poder decidir, aí você se aproxima, formaliza o seu negócio, é importante, tá? E busca a consultoria de um contador gerencial de preferência, tá bom? Então, o importante é registrar entradas, saídas, custos, lucros com regularidade. E esses dados, o gestor começa a entender onde está gastando demais e onde pode investir melhor o seu dinheiro. Controle de caixa. O primeiro passo para qualquer microempresa é o controle de caixa. Então, parece simples, mas é aqui que muita gente erra. O dono mistura as finanças pessoais com o da empresa e quando vê o dinheiro some. Então, pessoal, é muito perigoso você, em um negócio, você ter o hábito de pagar as suas contas pessoais com o dinheiro da empresa e vice-versa. Pegar o seu dinheiro e pagar as contas da empresa, ou pegar o dinheiro da empresa e fazer compras para suas casas, pagar a escola dos meninos. Então, assim, não pode. Você tem o seu dinheiro, você tem a sua conta corrente, que você movimenta o seu dinheiro, você paga as suas contas e aí começa a organizar o caos, tá bom? Então, esse é o primeiro passo, né, que a gente precisa resolver. A contabilidade gerencial, ela aprende a separar o que é do sócio e o que não é do sócio, garantindo um retrato fiel da realidade financeira da organização, tá? Fluxo de caixa. Fluxo de caixa é uma ferramenta mais poderosa para o pequeno empreendedor. Olha, um fluxo de caixa. É um fluxo de caixa. Ali, esse fluxo de caixa, como eles é um fluxo. Quanto que entrou, quanto que saiu, o saldo do dia, tá bom? Então, a um pequeno empreendedor, vamos utilizar essa ferramenta. Ela é muito bem-vinda, ela auxilia bastante, tá? Ela mostra quanto dinheiro entra e sai da empresa em determinado período. Com isso é possível prever momentos de aperto, planejar, comprar e evitar atrasos em pagamentos. Em uma empresa que controla o fluxo de caixa, não é pega de surpresa. E isso é gestão pura, tá? Então, não é tão difícil, né, gente? Não é tão difícil. Ponto de equilíbrio. Aí a gente já vai adentrar aqui nas temáticas vinculadas mais específicas à contabilidade gerencial. Fluxo de caixas é uma delas, mas é mais senso comum. Mas o ponto de equilíbrio ele ajuda bastante também. Vocês já ouviram falar em pontos de equilíbrio? Pode ter aí nome de banda e por aí vai. Mas ele também é um indicador fantástico da área financeira, tá, pessoal? Então, é o valor mínimo de vendas necessárias para cobrir todos os custos e despesas. E a partir daí, tudo que for vendido representa lucro. Então, gente, funciona assim. Você precisa ter informações registradas pela contabilidade, tá bom? E aí você tem ali uma fórmula que vai ser apresentada em outro momento, em sala de aula, nas nossas interações, que vão ser muitas, tá bom? Então, esse indicador, ele vai sinalizar que, olha, a partir dessa quantidade de vendas, antes de você começar a funcionar, tá bom? Se você vender determinada quantidade de produtos, você não tem prejuízo. A partir desse momento, você começa a lucrar. O resultado econômico é bom. A partir desse momento que você tiver prestado determinada quantidade de serviços, o seu ponto de equilíbrio, ele passa a te sinalizar uma coisa boa. Você começa a ter resultado econômico bom, favorável, tá? Então, essa que é a proposta do ponto de equilíbrio. Quando o pequeno empresário entende que o ponto de equilíbrio entende seu ponto de equilíbrio, ele passa a saber quanto precisa vender para não ter prejuízo. É bem comum assim, quem já trabalhou com vendas, né? Quem já trabalhou em lojas, varejo, atacado, isso é a famosa meta. Então, aqueles vendedores eles têm metas diárias, mensais, para poder alcançar
Ou seja, a partir dali, daquela meta alcançada, o ideal é sempre vender, né? Mas é muito gratificante quando ele alcança a meta e está bem nos indicadores com os seus gestores. Então, o ponto de equilíbrio, ele é um indicador fundamental, é como se fosse uma meta que a empresa ela precisa alcançar para que naquele período, naquele mês, a empresa ela não tenha prejuízo. A partir dali, ela só tenha resultados bons, bacana, lucro. Custos fixos e variáveis. Na contabilidade gerencial, aprendemos a diferenciar os custos fixos e variáveis, ou seja, os custos fixos que são aqueles gastos associados ao produtos que não mudam com o volume de produção, como aluguel e salários. Ou seja, quando a gente está fabricando, vamos voltar aqui para a ideia do bolo, tá bom, pessoal? A gente está fabricando um bolo, tá certo? Então, vamos supor que aquele espaço em que acontece a fabricação dos bolos, ele seja alugado. Independente se eu vender muitos bolos ou vender bolo nenhum, ao final do mês eu vou precisar pagar o aluguel. Tão quanto o salário dos confeiteiros, de quem fabrica o bolo. Independente se eu fabricar muitos bolos ou fabricar nenhum bolo, eu vou ter aquela continha no final do mês para pagar o salário daquela galera que trabalha ali na fábrica, entendeu? Então, esses que eu falei agora são os nossos custos fixos. Agora, os custos variáveis são os gastos que dependem da quantidade vendidas, como matéria-prima e comissões. Um exemplo aqui, vamos voltar à ideia do bolo. Os gastos variáveis estão sendo representados nos ingredientes que a gente utiliza para poder fabricar o bolo. Por exemplo, farinha de trigo, óleo, gás. Então, eles variam. Se eu fabricar muito bolo, eu vou precisar de muito açúcar, muita farinha, vou gastar muito com gás. Agora, se eu fabricar poucos bolos, eu vou gastar menos insumos, ou seja, esses custos variáveis. Tá? Então, eles variam, assim como despesas variáveis. Um exemplo, se eu vendo esses bolos pelo aplicativo, olha essa coisa moderna, então eu vou ter determinadas taxas para esse aplicativo, tá certo? Se eu vender muitos bolos pelo aplicativo, eu vou ter que pagar muitas taxas. Se eu vender poucos bolos, eu vou pagar poucas taxas, mas isso daí é uma despesa, não é um custo, tá bom? É uma despesa variável, que a gente vai tratar mais à frente, falando sobre ela. E também tem comissões de vendedores, a gente vai avançar mais para frente, tá bom? Então, essa separação entre gastos fixos e variáveis ajuda o gestor a entender o comportamento dos gastos e, com isso, planejar melhores margens, melhores formas de ganhar mais dinheiro. Aí a gente vai falar depois com calma de tudo isso, tá? Em uma próxima aula, que é mais para mostrar a vocês essas ferramentas fundamentais para micro e pequenas empresas. Então, a gente tem a formação do preço de venda. Um dos maiores erros nas pequenas empresas é definir o preço. Definir o preço com base apenas no concorrente. Então, pessoal, o que acontece? Vamos colocar assim, é muito fácil eu olhar na internet, eu ligar para os meus concorrentes e ter acesso ao preço de venda dele e manter o meu preço de venda baseado no preço do meu concorrente. Isso é fácil, mas é necessário a gente descobrir quanto custa o nosso serviço, quanto custa a produção do nosso bem, entendeu? O nosso produto, quanto que ele vale. Então, a formação do preço de venda é fundamental nesse contexto. A gente não pode utilizar parâmetro de concorrente. E para elaborar o nosso preço de venda, a gente precisa de entender o nosso custo, tá bom? Então a contabilidade gerencial, ela é muito importante nesse momento. A gente tem que entender que gasto é esse, como ele é classificado para chegar ao ponto de montar o nosso preço de venda e poder aí sim comparar com o concorrente, verificar se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo. Às vezes eu coloco o preço do concorrente, mas ele está perdendo dinheiro,
eu também vou perder dinheiro. Aí eu coloco o preço do meu concorrente, ele não está vendendo nada, por que eu vou vender mais se ele não está vendendo nada? O preço dele está muito aquém do mercado, muito além do mercado, entendeu? Então isso é muito perigoso. Por isso é tão importante a gente conhecer a nossa estrutura de custos. Então, um dos maiores erros nas pequenas empresas é definir o preço com base apenas no concorrente. O preço deve cobrir todos os custos e ainda gerar lucro. Com a contabilidade gerencial, o empresário calcula o markup, identifica a margem de contribuição e entende se o preço está adequado. Vender muito não adianta se cada venda gerar prejuízo. Então, gente, a gente viu no exemplo anterior, não adianta a gente vender muito se essa venda gerar prejuízo. E aí você está enxugando gelo, né? Então, ao invés de estar ganhando, está perdendo. A importância dos relatórios gerenciais. Então, gente, os relatórios não são apenas papéis, planilhas, são bússolas. Eles mostram se o seu negócio está indo na direção correta. Eles podem ser simples, ou seja, um resumo mensal de tudo que você vendeu, as receitas ou prestou serviço, tudo que você gastou, as despesas, tá? Ele pode ser comparativo dessas vendas com análise de lucro, tá? O importante é que o gestor use essas informações para tomar decisões rápidas e embasadas, tá bom? Indicadores de desempenho. Os indicadores ajudam o gestor a avaliar o desempenho da empresa. Então, existem diversos indicadores. Esse aqui vai avaliar o lucro, a margem de lucro. Esse outro, o prazo médio de recebimento e pagamento de suas vendas. Esse aqui, ó, o giro do estoque, ele vai falar sobre o estoque que fica parado, é bom, é ruim, então ele vai falar sobre a rotatividade do estoque. Esse aqui, lucro por produto, vai falar sobre a lucratividade do produto, né? Então esses números, quando acompanhados de forma constante, mostram que a empresa está crescendo ou apenas sobrevivendo. Se a empresa está crescendo ou apenas sobrevivendo. Então, são alguns dos indicadores importantes para o desempenho corporativo, tá certo? Agora, e quanto ao orçamento empresarial? Gente, o orçamento é uma ferramenta fundamental na contabilidade gerencial, tá bom? E mesmo nas pequenas empresas, ele ajuda a planejar receitas, despesas e investimentos futuros. Com o orçamento, o empresário pode comparar o que foi pensado, o que foi planejado, com o que realmente aconteceu. Então, assim, a contabilidade financeira, ela espelha os fatos acontecidos, tá bom? Tudo que aconteceu. Já o orçamento, ele espelha aquilo que deveria acontecer. E quando você compara o que de fato aconteceu com o planejado, que deveria acontecer, você tem ali uma série de indicadores, tá? E aí você vai analisar se aquilo foi bom, foi satisfatório, ou pode melhorar em alguns pontos, ou foi tudo ruim, tá bom? Por isso que é tão necessário a gente espelhar o real com o planejado, tá certo? Então, com o orçamento, o empresário pode comparar o que foi planejado com o que realmente aconteceu e tomar medidas corretivas quando necessário. É como traçar um mapa para o próximo ano. Controle e tomada de decisão. Então, pessoal, ter dados organizados permite que o gestor decida com base em fatos e não achismos. Mais uma vez, se a gente tiver dados organizados, ou seja, a contabilidade ela estiver fluindo, esses fatos vão funcionar muito bem para que o gestor possa decidir. Então, ele pode descobrir quanto vale mais a pena vender um produto com menor preço, mas com um giro rápido, do que mais caro que fica parado. Ou seja, o que vale mais a pena? Você vender um produto com uma pequena margem, tá bom? Ou seja, toda hora que você vão entrar muitas pessoas na sua loja e vão comprar
com frequência esse seu produto, porque você recebe bem pouquinho, a sua margem é bem pouquinho, ou seja, sua margem de lucratividade é baixa. Agora, você prefere ter um produto com uma margem de lucratividade alta e as pessoas, nem tantas pessoas vão lá comprar seu produto. Então, a gente consegue ter essa informação com a contabilidade gerencial, tá bom? E com isso o gestor ele consegue decidir o que ele prefere. Ele prefere ter a loja ali cheia de gente, comprando muito, muita gente trabalhando, ou ele prefere vendas esporádicas, boas vendas, mas vendas esporádicas em razão da sua margem de contribuição, não tem muita movimentação na loja, então algo a se pensar. O contador como parceiro da gestão. Mais uma vez, gente, enfatizando aqui a importância desse profissional para ajudar o gestor. Ele é muito importante. Então, o contador não é apenas alguém que envia declarações para o governo, como eu falei anteriormente. Ele pode ser um consultor interno da empresa, auxiliando o empreendedor a interpretar os relatórios, analisar custos e planejar resultados. O contador gerencial, ele é parceiro de crescimento e não apenas um prestador de serviços burocráticos. É que, assim, é muito comum, eu já trabalhei em escritório de contabilidade, e, assim, de fato, o escritório tinham diversos, dezenas digo até centenas de clientes, e, a grosso modo, pequenas empresas, micro e pequenas empresas, e em que elas utilizavam dos serviços contábeis era essa questão burocrática. Era gerar um documento de arrecadação público para fazer o pagamento e estar quite com o governo. Era isso. Ela não tomava outros serviços do contador. Alguma análise, uma análise sobre o seu produto, enfim, análise de mercado. Isso não acontecia. Tá? Não era utilizado isso. Mas eu mostro aqui a vocês que o contador ele pode auxiliar de outras formas a não ser essa forma burocrática e favorecer o crescimento da organização. Então vamos lá, dificuldades encontradas nas micro e pequenas empresas. Claro que existem desafios, correto? Muitos empresários resistem em registrar tudo, por falta de tempo e por conta do hábito, né? Os empresários não têm muito esse costume. Outros têm medo de encarar números e descobrir que o lucro é menor do que imaginava. É um estigma, né, pessoal? Então é meio complicado isso. Aquela pessoa... É muito interessante você achar que caraca, o negócio está dando certo. Agora, pode ser que ele não esteja dando certo. E a contabilidade ela vai espelhar isso. Então, para muitos, isso pode ser ruim. Aquela expectativa que não está sendo alcançada. Você não quer acordar do seu sonho. Infelizmente, é a realidade. É aquela coisa cartesiana, fria, é o número falando por si só. Então, muitos têm esse estigma aqui. Mas sem controle, o risco de endividamento é enorme. Então, gente, olha só que pavor. Se você se endividar, seja com um agente financeiro, com um fornecedor, ou com o fisco, com entidades públicas, você tem que pagar tributo, né? Se você está regular ali funcionando, ou se estiver funcionando irregular, você vai ter problema em algum momento. Então, tudo cai na conta aqui do endividamento. A contabilidade gerencial exige disciplina, mas traz segurança e visão de futuro. Então, palavrinha-chave aqui. Ó. Um exemplo da padaria, gente, aí, ó. O dono percebe que, apesar do movimento intenso, o caixa nunca sobra. Ao adotar o controle gerencial, ele descobre que o preço do pão francês estava abaixo do custo. Com o ajuste do preço e melhor controle do seu estoque, o lucro aumenta sem precisar vender mais. Este é o poder da informação gerencial aplicado à prática. Aí a implementação, que coisa legal, né? Não é que deu certo? Então, gente, ferramentas digitais e inovação. Hoje existem aplicativos acessíveis e até gratuitos que auxiliam a contabilidade gerencial. Inclusive, eu vou tentar trabalhar com vocês em um desses nossos momentos síncronos com ferramentas de contabilidade para vocês poderem
fazer lançamentos, gerar relatórios e poder decidir. Eu vou tentar trazer isso para o nosso curso, tá? E eles fazem registros automáticos de vendas, estoques e despesas. O importante não é deixar números apenas na cabeça. Então, pessoal, a tecnologia e contabilidade caminham juntas, mesmo em negócios pequenos. Então, a gente tem aí uma série de ferramentas muito bacanas que podem auxiliar muito os nossos negócios. Agora, a gente tem que estar aberto a essas tecnologias, tá certo? A gente precisa capacitar, eu não sei, pergunta, é necessário isso, tá? Planejamento financeiro e metas. Planejar é o segredo da sustentabilidade. Então, um pequeno empresário que usa a contabilidade gerencial, ele consegue definir metas de vendas, limite de despesas e reserva para emergências. Ele passa a enxergar o negócio como um sistema em que cada decisão financeira afeta o seu resultado global. Então, gente, planejar é o segredo da sustentabilidade, ou seja, da continuidade do seu negócio. Não deixe de levar ao pé da letra o planejamento frente aos desafios da contabilidade financeira. Vamos fazer aqui uma síntese rápida da nossa segunda aula, tá? Então, as micro e pequenas empresas representam a base da economia brasileira. Vamos respeitar, hein, pessoal? Isso aqui é muito importante. A contabilidade gerencial oferece ferramentas simples e poderosas para controlá-las. A gente viu aqui algumas. O fluxo de caixa, pontos de equilíbrio e os relatórios de desempenho ajudam o gestor a decidir com clareza. É fato. E o contador, quando atua de forma gerencial, se torna um verdadeiro parceiro estratégico do empresário. É isso aí. Então, vou deixar uma reflexão aqui para vocês, para a nossa segunda aula. Se vocês forem abrir um pequeno negócio hoje, quais informações financeiras gostariam de acompanhar todos os dias? Se vocês fossem abrir um negócio hoje, quais informações financeiras vocês gostariam de acompanhar todos os dias? E aí? Vamos tentar refletir. Que informações são essas? A gente falou sobre muitas na aula 2. Mas e vocês? Então, essa reflexão é o ponto de partida para entender o verdadeiro valor da contabilidade gerencial para as micro e pequenas empresas. Ela é o mapa que guia o negócio para o sucesso. É isso aí, gente. Bom, essas aqui são as referências. Eu convido vocês a estar buscando esses materiais incríveis em nossa biblioteca virtual. Tá certo? Muito obrigado e aguardo vocês em nossa próxima aula. Tchau! Educação à distância, mudando realidades.